21 de abril é festejado o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um mártir que no século XVIII resistiu, lutava a favor da liberdade do povo brasileiro. Eu estou com a Dalva é historiadora, professora, literária, vai falar um pouco para nós do que foi Tiradentes. Primeiramente, bom dia, né? Eu sou a professora Dalva Borges, estou nessa lida já há uns 30 anos e venho acompanhando o processo do desenvolvimento, principalmente o tecnológico, né? E algo que me chama bastante atenção é exatamente sobre as datas cívicas. Elas perderam um pouquinho da sua essência, daquela originalidade. A gente é trabalhado, mas não é trabalhado como era trabalhado antigamente, né? E Tiradentes hoje, por exemplo, né, 21 de abril, nós sabemos que foi um grande líder, porque ele era um cara corajoso, ele tinha uma determinação imensa de lutar exatamente em cima das coisas erradas que ele achava que estava errado. No período, né, do Brasil colonial, que nós sabemos toda a história, ele lutava bastante contra os líderes que queriam pisar nos pobres, né? E ele brigava mesmo em todo lugar que ele tivesse. Ele não tinha medo, ele falava abertamente. Tanto que, por isso, ele foi um dos principais personagens desta história. E ele foi condenado à morte de uma maneira bruta, né? Uma maneira trágica. Ele foi enforcado, ele foi decapitado, né? Ele foi esquartejado. Mas ficou o registro dele aí na história, que vai perpetuar por toda a vida, né? Nós sabemos muito bem disso. Então, eu, em particular, eu, professora, eu me espelho muito nas pessoas que são corajosas, porque eu me vejo quase dessa maneira também. Pensa numa coisa que eu não tenho medo, é de falar aquilo que é o certo. E com base na educação, eu, professora, eu acredito que nós devemos sempre estar resgatando as histórias dos nossos heróis, dos nossos antepassados. Tiradentes, né, é 21 de abril, né, de 1748, foi 49, uma coisa assim, que foi o nascimento dele, a morte dele, né, e ficou aí nos nossos registros. E eu parabenizo por esse momento, né, de nós estarmos aqui. Eu vou até fechar com uma frasezinha, né? Dentista ou artista, um historiador que inspira todo escritor. Parabéns ao nosso grande líder, Tiradentes. Professora, a história mostra também que uma das lutas da época de Tiradentes é porque o Brasil começou a descobrir que tinha ouro, né? E o ouro ia todo para Portugal e não ficava nada no Brasil. Ele foi uma das pessoas que resistiu naquela época à questão contra a exploração do ouro. É porque era assim, no tempo da coroa, né, eles formaram lá um negócio de uma quinta. O que era essa quinta? Era um tipo de uma arrecadação. E aí aquelas pessoas que aquele montante, se não chegasse a quantidade que tinha que chegar, aí as pessoas pobres tinham que doar, tinha que dar tudo que era deles para completar a quantia daquela quinta. Aí vinha a escravidão, aí vinha até mesmo os açoites físicos, né, que ele sofria, e ele era contra, né, porque era uma cidade, Minas Gerais, né, era uma cidade riquíssima, com tanto minério, com tanto ouro, e as pessoas viviam numa pobreza daquela maneira, viver escravizados, viver sendo retirado tudo deles. Tanto que passou a ser chamada a derrama, né? Porque eles tinham que derramar tudo que eles tinham para completar o que a coroa exigia. E a população era que era o sofredor, as sofredoras, né? E ele entrava nessa briga, ele entrava nessa batalha, ele não aceitava.